Olá, bom dia, pessoal. Aqui é o professor Henrique do curso Lógica. Essa aula é a resolução da lista de exercícios da nossa plataforma, que são questões de vestibulares em ordem crescente de dificuldade. Nós vamos revisar os principais casos relacionados a ponto e reto. Então, anote tudo detalhadamente. Por favor, faça perguntas, caso você fique com dúvida, tá bem? Vamos pegar aqui a lista, vamos pegar agora, vamos fazer algumas questões. Questão 6, aplicação geral e também resolução de exercícios. Ele fala, calcule a distância entre os pontos dados. Calcular a distância entre os pontos dados é a distância de um ponto A para o ponto B. Isso aqui é raiz quadrada de xa menos xb elevado ao quadrado mais ya menos yb elevado ao quadrado da fórmula de Teorema de Pitágoras que nós já vimos anteriormente. Vamos lá, vamos verificar aqui. Questão A. Calcule a distância entre os pontos A e B, que ele está falando aqui. Beleza. Quem é o ponto A? Ponto A é o ponto x igual a 3, y igual a 7. E o ponto B, quem é? Ponto B é 1 e 4. Como é que vai ficar esse cálculo aqui? É bem simples. Vai ficar a distância do ponto A para o ponto B é igual a raiz quadrada de xa menos xb elevado ao quadrado mais ya menos yb elevado ao quadrado. Essa distância do ponto A para o ponto B é igual a quanto? A raiz de xa, que é quanto? 3 menos xb, que é igual a quanto? 1 elevado ao quadrado, mais ya, que é 7, menos yb, que é 4. Toma cuidado com o jogo de sinal. A distância do ponto A para o ponto B vai ser igual a quanto? Raiz quadrada de 3 menos 1, aqui, olha, 3 menos 1, 2. 2 elevado ao quadrado é igual a quanto? É igual a 4, mais, vai ser igual a quanto aqui? 7 menos 4, 3. 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Não se preocupe se não der para fatorar ou se não der raiz exata, tá bom? Raiz de 13, tá? Bem simples, não é verdade? Bem simples o jogo de sinal, tudinho. Para fazer essa última aqui, o D. Letra D. E o ponto M, que é o ponto 0 e menos 2. E o ponto N, que é o ponto raiz de 5 e menos 2. Aí ele quer que calcule a distância entre esses dois pontos. Bem simples. A distância do ponto M para o ponto N é igual a quê? É igual a raiz quadrada de x m menos x n elevado ao quadrado mais ym menos yn elevado ao quadrado. Uma palavra de cautela. Eu escolhi colocar na ordem mn respectivamente para fazer o cálculo. Você deve seguir essa ordem. É um detalhezinho matemático que pode dar errado se você não colocar na ordem correta os números. Então, se você tem a distância do ponto M para o ponto N, isso aqui vai ser igual a raiz de xm. Xm, esse valor aqui, ó, xm, ym. Aqui, xn, de navio, e yn. Beleza, vai ficar como isso daqui? Vai ficar 0 menos raiz de 5 elevado ao quadrado, mais ym, que é menos 2, menos 2. Tá vendo? Percebendo meu cuidado aqui em colocar esse produto notável, perdão, em colocar entre parênteses, a distância de m para n vai ser igual a quanto? 0, 0 é elemento neutro, vai ficar raiz de 5 elevado ao quadrado, vai ficar 5. Menos 2, menos com menos aqui vai ficar mais. Menos 2 mais 2 é 0, 0 elevado ao quadrado é 0. Então, a distância do ponto M para ponto N, desculpa, aqui é 5 ao quadrado, né? Levou 5 mais 0. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a raiz de 5. Moleza, não é verdade? Beleza. Outro caso aqui bem interessante, a gente vai verificar aqui, é a interpretação desses cálculos. Vamos verificar a questão 8, que é bem interessante, que é a aplicação dessa fórmula. Vamos lá. A distância do ponto A, que é o A e 1, x igual a A, y igual a 1, ao ponto B, que é x igual a 0, y igual a 2, é igual a 3.
Calcule o valor dessa abscissa. A. Apenas relembrando, por favor, não estou dizendo que vocês não saibam, tá? Aqui o eixo XY. Ordenada abscissa. Alguma dúvida aqui no que eu falei? Vamos anotar isso, tá bom? Eixo das ordenadas, eixo Y, e aqui é o eixo das abscissas. Dá para colocar o nome de cachorro disso aqui. Tá? Então vai ficar como? Distância do ponto A para o ponto B. Ele falou que é igual a quanto? É igual a 3. Quem é a distância do ponto A para o ponto B? A distância do ponto A para o ponto B vai ser igual a raiz quadrada de xa menos xb elevado ao quadrado mais ya menos yb elevado ao quadrado. Tudo isso tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 3. Substituindo, vai ficar como? Vai ficar raiz quadrada de xa. Não esqueça que o ponto A que ele fala aqui é A e 1. E o ponto B é 0 e 2. Então vai ficar como? Quem é o xa? Que vai ficar A menos o xb, 0, elevado ao quadrado, mais ya, que é 1, menos yb, que é 2, elevado ao quadrado, tudo isso é igual a 3. Isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser raiz quadrada, isso aqui vai ficar a ao quadrado, né? Mais 1 menos 2, 1 menos 2 é menos 1, elevado ao quadrado é 1, obviamente tudo isso é igual a 3. Para você tirar essa raiz, nunca esqueça, tá? Basta elevar ao quadrado os dois membros, tá? E você consegue eliminar a raiz. Então vai ficar como? Cancela aqui, isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar a ao quadrado mais 1 igual a 3 ao quadrado, 9. Isolando a, vai ficar quanto? A menos 1. Isso aqui vai ser igual a quanto? A ao quadrado é igual a 8. A vai ser igual a raiz de 8. Mais ou menos raiz de 8. Não esqueça que é uma raiz quadrada. 8 fatora vai ficar quanto? Fatorando 8 por 2, 2 por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Isso aqui vai ficar 2 ao cubo, ou também conhecido como 2 ao quadrado vezes 2, cancela. A vai ser igual a quanto? Mais ou menos 2 raiz de 2. Esse é o valor da abscissa que temos para esse caso. Tudo bem? Muito bonitinho, né? Bem simples. Para fazer mais uma aqui, pode ficar bem complicado. Teve uma questão aqui, eu pulei até, mas é interessante a gente revisar, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Questão de interpretação matemática. Questão 3. Questão que nossa amiga Scarlett chegou com dúvida, tá bom? Vamos lá. A gente não pode perder, uma regra muito importante, meus queridos alunos, a gente não pode perder tempo em torcer para times do estrangeiro, como o Milan, esses times assim. Né? Bora lá, questão 3. No triângulo da figura AB, no triângulo da figura, AB vale a medida AB, o segmento AB mede 2A e o segmento BC vale A. Dê as coordenadas do vértice desse triângulo. Pessoal, se ele fala que esse segmento AB vale 2A, é porque aqui vale 0 e aqui vale 2A. Então vamos colocar isso, tá bom? Aqui vale quanto? 2A. E aqui vale 0. Obviamente, que é o ponto 0, 0 que a gente está falando. Agora, ele fala que o segmento BC vale A. O segmento BC é a medida deste ponto até este ponto, que vale A. Significa que aqui também vale A. Consequentemente, esse D vale quanto? Aqui vale A. Simples, né? É porque se ele fala que o segmento BC vale A, significa que esse outro lado, por ser paralelo, também vale A. Então, se aqui vale 0, e daqui para tudo vale A, significa que aqui vale quanto? A. A pergunta do problema é: dê as coordenadas dos vértices desse triângulo. Bom, é só escrever. O ponto A é o ponto 0, 0, obviamente. O ponto B, quem ele é? Não esquece que todo coordenado de ponto é colocado x e y, respectivamente. Aqui vale 2A, e depois o outro vale quanto?
vale zero. O ponto C, quanto que vale? É bem simples. Pega aqui, olha. Aqui vale quanto? 2A. E puxa para cá, vale quanto aqui? Vale A. Não é que é fácil? E o ponto D, quanto que vale? O ponto D vale zero, x igual a zero, y igual a A. Mais fácil do que isso. Pois é. Bora dar uma olhada nessa questão aqui, que pode ficar bem interessante. Vamos fazer a questão 11, que é bem legal também. Dá para escrever aqui a questão 11? Dá não, bem grande. Ele fala o seguinte aqui. Não é Covid não, pessoal, minha garganta que está seca mesmo. Considere, considerem um ponto PXY, cuja distância ao ponto A, que é o ponto 5 e 3, é duas vezes a distância do ponto P ao ponto B, que é menos 4 e 2. Nessa situação, nessa situação, determine, escreva uma equação, perdão, que deve ser satisfeita com as coordenadas do ponto P. Olha que legal. Bora lá escrever isso daqui. Passo número 1, vamos dar uma lida aqui que ele fala. Considere um ponto P cuja distância ao ponto A é sempre duas vezes a distância do ponto B. Primeiro eu vou escrever essa informação, tá bom? A distância do ponto P para o ponto A é igual a duas vezes a distância do ponto P para o ponto B. Ficou claro aqui, meninas, que eu escrevi? Consequentemente, eu vou apenas escrever as equações agora relativas. Quem é a distância do ponto P para o ponto A? Igual a raiz de xp menos xa elevado ao quadrado mais yp menos ya elevado ao quadrado igual a duas vezes raiz. Agora eu vou escrever a distância do ponto P para o ponto B. A distância do ponto XP menos XB elevado ao quadrado mais YP menos, desculpa, YP de pato menos YB elevado ao quadrado. Só fazer isso daqui. Normalmente eu me preocuparia nesse momento em tirar essas raízes aqui que atrapalham um pouco. Para você tirar uma raiz, não é que você cancele a raiz quando tem raiz de dois lados. Nunca é assim, tá bom? Significa, na verdade, que você vai elevar ao quadrado os dois membros. Todos eles, tá? Quando você eleva ao quadrado esses dois membros, você pode cancelar aqui. Vai ficar como? Vai ficar xp menos xa elevado ao quadrado, mais yp menos ya elevado ao quadrado. Eu estou apenas reescrevendo, tá? Aqui não esqueça, por favor, que ficou 2 ao quadrado, que é 4, né? Multiplicado por... deixa eu colocar um colchete aqui para ficar chique, tá bom? xp menos xb elevado ao quadrado, mais yp menos yb elevado ao quadrado. Esquece que no começo do problema, ele falou que o ponto A, ele especificou que o ponto A era o ponto 5 e 3, x igual a 5, y igual a 3, e o ponto B, menos 4 e menos 2. Eu vou substituir esses pontos conhecidos, ok? Então vai ficar como? Vai ficar xp menos o xa, vamos colocar aqui, xa, que é 5 elevado ao quadrado, mais yp menos ya, é 3, logicamente, elevado ao quadrado. Tudo isso é igual a 4. Sabe, cochete, sabe, parênteses xp, que eu não sei quem é, menos xb, que é menos 4, menos com menos mais, elevado ao quadrado, mais yp menos yb, menos com menos mais, elevado ao quadrado. Tá bom?
O objetivo desse problema não é achar as coordenadas do ponto P. O objetivo desse problema, apenas para relembrar, é escrever uma equação que satisfaz, que é satisfeita com esses pontos. Então, vamos ter que trabalhar com todas essas variáveis. Aqui não tem jeito, vamos ter que fazer um pouco de produto notável, tá bom? Isso aqui vai ficar como? Quadrado primeiro, menos duas vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais o quadrado segundo, quadrado primeiro, menos duas vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais o quadrado segundo. Tudo isso é igual a 4, abre colchete, quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais o quadrado segundo. Finalmente, o quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Dando uma arrumada aqui nos termos semelhantes, o que que eu tenho? Eu tenho xp mais yp ao quadrado. Aqui menos 10xp com menos 6yp. Quanto que é 25 mais 9, meninos? Mais 34, né? Tudo isso é igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a propriedade distributiva. Isso aqui vai ficar 4xp elevado ao quadrado, mais 32xp, mais 16 vezes 4, que é igual a 64, mais 4yp ao quadrado, mais 16yp, mais 16. Agrupando os termos semelhantes, já que a pergunta do problema é fazer uma equação que defina todos eles, vai ficar como? Vamos lá. Esse aqui com esse aqui vai ficar como? Ficar xp ao quadrado menos 4xp elevado ao quadrado. Agora esse aqui com esse aqui. Vai ficar o quê? Mais yp elevado ao quadrado menos 4yp ao quadrado. Agora esse daqui com esse daqui. Menos 10xp menos 16y é 32. Esse aqui. Com menos 32xp menos 6yp com menos 16yp. E, finalmente, 34 menos 16. Isso aqui vai ser igual a quanto? Tudo isso é igual a zero, né? Isso aqui vai ficar quanto? Isso aqui vai ficar menos 3xp elevado ao quadrado, menos 3yp elevado ao quadrado, menos 42xp, menos 22yp. Quanto que é 34 menos 16? 4 menos 16. Isso aqui vai ser igual a 18. Multiplica por menos 1 para ficar uma coisa mais chique. Isso aqui vai ser igual a quanto? 3xp elevado ao quadrado mais 3yp elevado ao quadrado mais 42xp mais 22yp menos 18 igual a zero. O objetivo aqui, sinceramente, não era nem esse cálculo. O objetivo aqui é mostrar que essas aplicações, quando nós igualamos segundo uma regra, segundo uma condição, que no caso era essa daqui, nós podemos escrever equações com distância de ponto para ponto. Muito bem, vamos fazer mais uma, que pode ficar bem interessante. Questão 12. Alguma pergunta, queridas? O que é, rapaz?
Essa questão é para te ensinar um dia quando tu precisar assim, meu Deus, o que que eu faço? Eu pago o carro ou dou comida para o marido? Aí, o que que você escolhe? Paga o carro, claro. Questão 12. Ele fala o seguinte nessa questão. Ele pergunta: mostre que um triângulo com vértices A, B e C é isósceles e calcule seu perímetro. Quando nós trabalhamos com triângulos, normalmente ele vai pedir esse tipo de consequência da definição de triângulo. Eu posso ter um triângulo equilátero, Maria. O que é um triângulo equilátero, por favor? Significa que a distância entre os vértices é igual também. O que é um triângulo isósceles? Significa que eu tenho duas distâncias iguais e uma vai ser diferente. E posso ter um triângulo escaleno também. O que significa? Que todas as distâncias elas são diferentes mesmo. Então, quando ele fala que o triângulo é isósceles, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar, eu tenho um triângulo, que é esse daqui, que ele falou que é o ponto A, o ponto B, o ponto C. Nós temos três distâncias aqui. Nós temos a distância do ponto A para o ponto C, a distância do ponto B para o ponto C e a distância do ponto A para o ponto B. Duas dessas distâncias são iguais e uma diferente. Essa é a definição de triângulo isósceles. Duas iguais e uma diferente. Regra do goleiro Bruno? Por partes. Vamos calcular cada uma dessas distâncias, tá bom? Eu tenho aqui os pontos, tá? A, 0 e 5. Ponto B, 3 e menos 2. E o ponto C, menos 3 e menos 2. Então, isso aqui vai ficar como? Em primeiro lugar, a distância do ponto A para o ponto B. A distância do ponto A para o ponto B vai ser igual a quanto? Deixa eu só trocar a cor da caneta. A distância do ponto A para o ponto B vai ser igual a quanto? Vai ser igual a raiz de quanto? De XA menos XB elevado ao quadrado mais YA menos YB elevado ao quadrado. A distância do ponto A para o ponto B vai ser igual a quanto? Vai ser igual a raiz de XA, que é 0, menos o XB, que é 5. Por favor, cuidado com o jogo de sinais, tá bom? Muito fácil errar isso, tá? Quanto que é o YA? YA é 5, menos o Y do ponto B, que é igual a menos 2. Menos com menos é mais. Observe meu cuidado, tá bom? A distância do ponto A para o ponto B vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ficar menos 3 ao quadrado, que é 9. Aqui mais 5 mais 2 é 7. E 7 ao quadrado é igual a 49. 49 mais 9 é igual a 8, 8, 9, 9, 18, 58. Raiz de 58. Eu vou deixar assim mesmo, tá? Raiz de 58, deixa assim. Então, a primeira distância aqui nós já fizemos. Agora eu vou fazer a distância do ponto B para o ponto C. A distância do ponto B para o ponto C, o que que vai ser? Vai ser xb menos xc elevado ao quadrado, mais yb menos yc elevado ao quadrado. A distância do ponto B para o ponto C vai ser igual a quanto? Raiz de... Quem é o xb? Vai ser igual a 3, menos xc é menos 3, tá bom? Menos com menos, mais. Elevado ao quadrado, mais o YB, que é igual a 3, menos o YC, que é menos 2, menos com menos, mais, elevado ao quadrado. Fazendo o cálculo, vai ficar o quê? Distância do ponto B para o ponto C é igual a quanto? Aqui é 3 mais 3 é 6. 6 ao quadrado é igual a 36. Mais 3 mais 2 é 5. 5 ao quadrado é igual a 25. Isso aqui vai ser igual a quanto? Rapidinho. Quanto que é o YB? YB é menos 2. YB é menos 2. Eu coloquei 3 aqui. Poxa, Maria, tu nem corrige, né? Pessoal, peço desculpas, tá? Eu fiz isso de propósito para ver se os alunos daqui estavam prestando realmente atenção, tá bom? XB vale quanto?
xb vale 3, o xc vale quanto? Menos 3, menos com menos, mais. Agora, onde eu errei? YB vale quanto? Tá aqui o YB, esse valor aqui, ó. Menos 2. Poxa, Maria. Menos o YC, que é menos 2 também. Menos com menos, mais. Elevado ao quadrado. A distância do ponto B para o ponto C é igual a quanto? 3 mais 3, 6. 6 ao quadrado é igual a quanto? 36. Mais zero. E raiz de 36 é igual a quanto? Então, a distância do ponto B para o ponto C é igual a 6. Então, aqui já foi. Tá bom? Falta a última agora. Rapaz, eu não sei. Eu sei de uma coisa, que a distância de A para C tem que dar ou raiz de 58 ou 6. Um dos dois, para ser isósceles. Essa é a definição de triângulo isósceles. Vamos lá. Deixa eu ver para cá. Agora, tem que fazer a distância do ponto A para o ponto C. Distância do ponto A para o ponto C. Isso aqui vai ser igual a quanto? Raiz de XA menos XC elevado ao quadrado, mais YA menos YC elevado ao quadrado. Essa distância do ponto A para o ponto C vai ser igual a quanto? Vai ser o XA, que é zero, menos o XC, que é menos 3, menos com menos mais YA, que é 5, menos o YC, que é menos 2, menos com menos, mais. Tudo isso elevado ao quadrado. Distância do ponto A para o ponto C é igual a quanto? 3 ao quadrado é igual a quanto? 9, mais 5 mais 2, 7, 7 ao quadrado é igual a 49. É, pior que bateu, olha. Distância do ponto A para o ponto C vai ser igual a quanto? Raiz de 58. Sim, nós provamos. Pessoal, isso que é provar. Provar significa mostrar matematicamente o cálculo, tá? Bem simples. Nós provamos que temos dois lados congruentes. Quais são os lados congruentes? De forma alguma. Quanto que é menos 3 ao quadrado? Achou uma boa pergunta. Bom, então o que é que nós temos? Nós temos dois lados congruentes. Não esqueça que a pergunta do problema é: prove que é isósceles, está provado, matematicamente calcule seu perímetro. Qual a definição de perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. No caso, o perímetro vai ser igual a quanto? Vai ser raiz de 58 mais raiz de 58 mais 6. Esse perímetro vai ser igual a quanto? A 2 raiz de 58 mais 6. Tá bom aqui essa resposta, tá? Moleza, não é verdade, pessoal? Beleza. Bora fazer mais uma para fixar. Não é muito complicado, mas assim, eu vou explicar agora alguns tópicos de ponto médio, a gente vai misturar um pouco as coisas. Mas antes, vamos aprender a calcular esse ponto médio, tá bom? Vamos lá. O que ele fala aqui nessa questão 15, ele fala o seguinte: determine o ponto médio do segmento das extremidades. Quando nós temos dois pontos, por exemplo, aqui eu vou fazer aqui bem simples. Aqui nós temos o ponto A, que é o ponto 1 e 7. E aqui nós temos, aqui ponto A, né? E aqui nós temos o ponto B, que é o ponto 3 e menos 5. Aí ele pergunta qual é o ponto médio. Senhores, o ponto médio é a média aritmética dos pontos. Matematicamente falando, nós diríamos que x médio vai ser igual a quanto? Vai ser o xa mais o xb dividido por 2. Média aritmética simples. Esse aqui vai ser o xa, que é 1, mais o xb, que é 3, dividido por 2. Isso aqui é 4 dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a 2, obviamente. E o y médio vai ser igual ao ya mais o yb dividido por 2. Isso aqui vai ser igual ao ya, que é 7,
mais YB, que é menos 5, menos com menos, mais com menos, menos, dividido por 2, isso aqui vai ser igual a 2, dividido por 2, que isso aqui vai ser igual a 1. Embora nós tenhamos que fazer isso, dependendo de cada caso, essas pequenas fórmulas assim, eu gostaria muito que vocês fizessem mentalmente esse cálculo dentro do possível. Como? É bem simples. Mega aritmética. 1 mais 3, 4, dividido por 2, 2. 7 menos 5, 2, dividido por 2, 1. Porque, como é média aritmética, dependendo do caso, você pode fazer mentalmente esse raciocínio, né? Ela tá bem? Tudo bem. Não se preocupe. Essa moça aí é top das galáxias, essa menina. Futura diretora de alguma coisa. Bom, ficou claro aqui a resposta? Por causa disso, vamos fazer outras, tá bom? Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui embaixo. Ponto B. Bora ver se a gente consegue entender, tá bom? Quem é o ponto B? O ponto B, o ponto, aqui é o A letra B, né? Desculpa. A menos 1 e 5. E o ponto P, que é o ponto 5 menos 2. Quem é o ponto médio? Bora fazer? Fazendo de cabeça. Vai ser igual a quanto? Menos 1 mais 5. 4. Dividido por 2, 2. 5 mais 2, 7. Dividido por 2, 7 sobre 2. Pronto, ponto médio. Mais uma, letra C. Letra C é o ponto A, menos 4 menos 2. E o ponto B, que é menos 2 e menos 4. Quem será o ponto médio? Vamos lá? Menos 4 com menos 2, menos 6. Direto, tá? Direto. Ponto médio somado, muda o sinal de mim. Menos 4 menos 2, menos 6. Menos 6 dividido por 2, menos 3. Menos 2 com menos 4, menos 6. Dividido por 2, menos 3. De novo aqui, tá bom? Então, agora que nós já sabemos fazer o ponto médio, vamos aplicar isso em alguns exercícios, está bem? Vamos lá. Essa questão aqui. Vamos lá. Uma das extremidades, questão 16, ele fala o seguinte aqui. Uma das extremidades de um segmento é o ponto A, que é o ponto menos 2 e menos 2. Sabendo que o ponto M, 3 e menos 2, é o ponto médio desse segmento AB, né? Calcule as coordenadas do ponto B, XY, que é a outra extremidade do segmento. Primeira coisa que eu vou fazer é um esboço da situação. Eu tenho o segmento AB, que é esse daqui, segmento A, e aqui o segmento B. E ele fala que o ponto A é o ponto menos 2 e 2, e o ponto B é o ponto XY. O ponto M, que é o ponto médio, é 3 e menos 2. Aí ele quer saber as coordenadas de XY. Beleza, bem simples, na verdade. Para fazer isso, basta escrever as coordenadas do ponto em função do ponto médio, xm e ym, respectivamente. Vamos lá, por partes. Primeiro, xm. O ponto médio de x, quem é? É o xa mais o xb dividido por 2. Eu vou usar a fórmula nesse caso só para visualizar completamente. Se você conseguir fazer de cabeça no futuro, isso aí é contigo. Tudo certo aí, doutora? Quem é o xm? Vai ser igual a quanto? 3. Quem é o xa? É igual a quanto? Menos 2. Quem é o xb? Sabe Deus? Tudo isso dividido por 2. Passa para o outro lado, 6 é igual a menos 2 mais xb. Xb vai ser igual a quanto? Xb vai ser igual a 8. Quem é o YM? YM é igual a YA mais YB dividido por 2. Quem é o YM? YM é menos 2. O YA é igual a 2 mais o YB, que é sabe Deus, dividido por 2. Passa multiplicando, menos 4, que é igual a 2, mais YB. YB vai ser igual a quanto? Menos 6. Eu lembro de uma aluna falando para mim, quando estava desse assunto, ela disse que a parte mais complicada, e eu concordei com ela, é jogo de sinal. Errar jogo de sinal aqui nessas questões é a coisa mais simples do mundo. Errar uma variável, um produto notável. Então,
eu aconselho a fazer bastante exercício para, bom, para prestar atenção, não cometer erros detalhados. O problema é que quando nós fazemos análise de ponto e reta, nós temos que lembrar das definições de ponto e reta. Por exemplo, três pontos alinhados significa uma reta, significa que o determinante de três pontos é igual a zero. Três pontos não alinhados significa que é um triângulo, porque o determinante desses três pontos é diferente de zero. Então, essas definições de reta são muito importantes para fazer os exercícios. Baseado nisso, eu escolhi uma questão aqui bem interessante. Vou pegar aqui a questão 19. Ela é bem legal mesmo. Está aqui. Para a gente poder entender alguns detalhes aqui. Já. Questão 19. Verifique se os pontos A. Letra A, né? Verifique se os pontos A, B e C estão alinhados. Letra B, verifique se os pontos A, B e C pode ser o vértice de um triângulo. Pontos estão alinhados quando o determinante desses três pontos ele é nulo. E eles são não alinhados, determinante diferente de zero. Então é bem simples, né? Na verdade, isso aqui é a definição da equação da reta, né? A equação da reta, infinitos pontos. Quando você pega três pontos aleatórios dessa reta, o determinante é igual a zero. E quando não é igual a zero, significa que é um triângulo. Três pontos é um triângulo. Então, o que nós vamos fazer? Taca-lhe o triângulo aqui, taca-lhe o determinante aqui, né? Eu quero que vocês prestem atenção, porque normalmente todos vocês sabem fazer pela regra de Sarri. Eu queria fazer um pouco diferente hoje, tá? Pelo aquele método de jogar assim, chama-se método de borboleta, né? Assim, não gosto muito disso, mas vamos lá. Então, nós temos os três pontos aqui. O ponto A, que é o 0 e 2. O ponto B, que é menos 3 e 1. E o ponto C, que é o ponto 4 e 5. Aí, verificar se eles estão alinhados. Ok. Se eles estão alinhados, significa que o determinante é igual a zero. Bora ver se isso é verdade. Então, o determinante vai ser igual a quanto? Deixa eu colocar aqui mais embaixo. Só um pouquinho. Então, quais são os pontos? 0 e 2, menos 3 e 1, e finalmente 4 e 5. Aí eu completo esse determinante aqui com 1 para ficar um determinante 3 por 3, para poder fazer o cálculo. Agora vem a parte legal. Eu vou fazer essa aqui diferente da regra de Sarri, tá bom? Um pouquinho. Vou pegar esse 0 que tem aqui e jogar para cá. Vou pegar esse 4 e jogar aqui para cima, tá bom? Vai ficar 4 e 0. A mesma coisa do outro lado, tá? Esse 1 joga para cá, e esse 1 eu vou jogar para cá. Isso aqui vai ser igual a quanto? 1, aqui 1. Observem aqui nesse caso, que ficou como esse daqui? Ficou desse jeito, olha. Ficou assim, ó. Não é que ficou lindinho? Primeiro diagonal principal, tá bom? Isso aqui vai ser igual a quanto? Menos 3 vezes 5, 15. 15 vezes 1 é igual a quanto? É igual a 15. 0 vezes 1 é 0, vezes 1 é 0, claro. E 4 vezes 2 é 8. E 8 vezes 1 é 8. Aí menos, abre parênteses. Agora na volta a gente vai fazer, tá bom? Vocês já sabem. Aqui, ó. Não é que ficou bonitinho? Pronto. 1 vezes 5 é 5, 5 vezes 0 é 0. 1 vezes 1 é 1, e 1 vezes 4 é 4, mais 4, claro. E 1 vezes 2 é 2, e 2 vezes menos 3 é menos 6. Esse determinante vai ser igual a quanto? Quanto que é 15 mais 8? 15 mais 8 é igual a 23. Menos, isso aqui vai ser igual a quanto? 4 menos 6 vai ser igual a quanto? Menos 2. Isso. Tá vendo? Olha, duas vezes seguidas. Olha. Muito bem, Marcela. Maravilhosa, olha. Menos 15 aqui. Uma Fênix. Menos 15 mais 8 vai ser igual a quanto? Menos 7. Aí vai ficar quanto isso daqui? 4 menos 6 é menos 2. Menos com menos é mais.
Determinante igual a quanto? Menos 5. Interessante. Determinante é o quê? Diferente de zero. Significa o quê? Determinante diferente de zero? Não alinhados. Está gravando a aula. Letra B. Letra B. Os pontos são ponto A, menos 1 e 3. Ponto B, 2 e 4. E o ponto C, menos 4 e 10. Beleza, aqui. Verificado. Verificação. Mesmo raciocínio, tá? Bora lá. Determinante vai ser igual a quanto? Menos 1 e 3. 2 e 4. Menos 4 e 10. Completo determinante. Bora lá. Já sabe, né? Joga esse menos 4 para cá, menos 4. Esse menos 1 joga para cá, menos 1. Vai ficar como esse daqui? Vai ficar menos 4. Aqui menos 1. O mesmo raciocínio aqui, só que é mais simples, né? Aqui vai para cá o número 1 e para cá o número 1. Beleza. Isso aqui vai ficar 1 e 1. Vamos marcar aqui, pessoal. Isso aqui vai ser igual a quanto? Aqui, aqui e aqui. Então, esse determinante vai ser igual a quanto? Aqui embaixo, tá bom? 2 vezes 10 é 20, né? 20 vezes 1 é 20. Menos 1 vezes 4, menos 4 vezes 1, menos 4. E menos 4 vezes 3 é menos 12 vezes 1, menos 12. Menos, abre parênteses, agora volta, tá bom? Esse aqui, esse aqui e esse aqui. Esse aqui vai ser igual a quanto? 1 vezes 10 é 10, multiplicado por menos 1 menos 10. 1 vezes 4 é 4, 4 vezes 4 menos 4 é menos 16. E, finalmente, 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 2 é 6. Esse determinante vai ser igual a quanto? O determinante vai ser igual a 20 menos 4 é 16. E 16 menos 12 é igual a quanto? 4. Menos, abre parêntese, é, menos 16 mais, menos 16 mais 6 vai ser igual a quanto? 10. Menos 10. Com menos 10 vai dar quanto? Menos com menos normalmente é mais. Determinante é igual a 24. Determinante diferente de zero. Ele pergunta aqui se eles são vértices de um triângulo. Aí tu fala, sim, são vértices de um triângulo. Porque quando o determinante é diferente de zero, eles são vértices de um triângulo. Tudo bem? O legal desse cálculo, ele verifica uma consequência, né? Ela não é complicada, mas eu gostei dessa questão. Tá bom. Dá para enxergar aí? Dá, né? Bora fazer mais uma dessa, um pouco mais complicada, por mais que demore tempo, é importante para a gente entender. Tá ok? Bora fazer a questão agora 22. Bora aplicar isso que nós entendemos agora. Vamos ter fé, vamos ter fé. Questão 22. Uma reta R, ela passa pelos pontos A e B, e outra reta S, uma reta R passa pelos pontos A e B, e outra reta S passa pelos pontos C e D, respectivamente. O ponto de interseção das duas retas é o ponto A e B. Nessas condições, calcule essas coordenadas do ponto B.
Apenas para efeito estético, efeito didático, eu vou desenhar esse gráfico aqui, tá bom? Hum. Y, X. O primeiro ponto, ponto A, é o ponto 2 e 0, tá aqui, ponto A. Ponto 2 e 0. O ponto B é o ponto 0 e 4. Tá aqui, o ponto B. Isso aqui já é uma reta, né? Ficou horrível, pelo amor. Pronto, ficou mais bonitinho. Essa aqui é a reta R. A outra reta que ele falou é o ponto menos 4 e 0 e 0 e 2, que seria por aqui. Pergunta do problema é quem é esse ponto P bem aqui, não é verdade? Já sei quem é. É 1 e 3 sobre 2. Olha que eu fiz bonitinho o desenho, mas temos que provar matematicamente, né? É, o ponto de interseção de duas retas, senhoras, é a resolução do sistema de equações dessas retas, tá bom? O ponto de interseção de duas retas é a resolução do sistema de equações dela. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é escrever as equações dessas retas. Como é que nós fazemos isso? Quando nós temos dois pontos de uma reta, basta fazer o determinante delas, que tu vai achar a equação. Eu vou chamar primeiro aqui. Primeiro vamos fazer a reta R. Quem é a reta R? A reta R, eu já tenho dois pontos dela, que é o ponto A, que é o ponto 2 e 0, e o ponto B, que é o ponto 0 e 4. Faço o determinante. Eu coloco aqui xy, tá? Aí coloco os pontos 2 e 0, e aqui eu coloco 0 e 4. Completo com os números aqui, número 1, para ficar chique, que bacana. Aí eu utilizo aquela regra que eu ensinei há pouco para vocês. Aqui é 0x, aqui é 1. Fazendo o cálculo aqui vai ficar como? Aqui, aqui e aqui. Isso aqui é uma reta, significa que o determinante é igual a zero, então eu vou ter que igualar as equações que eu achar zero. Então vai ficar como isso daqui? Vai ficar 0 vezes y é zero, e finalmente vai ficar x vezes 0 é zero, e 2 vezes 4 é 8. Menos, abre parênteses, agora volta. Vai ficar aqui, vai ficar aqui, vai ficar aqui. Beleza, isso aqui vai ser igual a quanto? 1 vezes 4, 4. 4 vezes x é 4x. 1 vezes 0, 0, 0. 1 vezes y é y, 1 vezes 2 vai ficar o quê? Mais 2y. Tudo isso tem que ser igual a quanto? Zero. Então vai ficar quanto? Vai ficar 8 menos 4x menos 2y é igual a zero. Isso aqui vai ficar menos 4x menos 2y igual a menos 8. Vai ficar 4x menos 2y igual a 8. Divide todo mundo por 2, vai ficar 2x menos y igual a 4. Isso aqui é a equação da reta R. Alguma dúvida aqui? Beleza. A mesma coisa eu vou fazer agora em relação à reta S, que eu tinha feito aqui anteriormente. Reta S. Os comentários aqui dos alunos são melhores. Já, reta S é formada por quais pontos? É formada pelo ponto C, que é menos 4 e 0, e o ponto D, que é 0 e 2. X e Y vai ser o quê? Menos 4 e 0. E o ponto Z, que é 0 e 2. Coloca aqui 1, coloque 1, coloque 1. Vai colocando. Vamos coordenar, relacionar os pontos. Nós já ensinamos aqui para vocês fazerem. Isso aqui tem que ser igual a zero, porque é uma reta, logicamente. Vai ficar aqui, 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 aqui. Beleza, vai ficar como? Vai ficar menos 4 vezes 2 é menos 8. É 0, 0, normal, menos. Aliás, menos, claro, né? Abre parênteses, agora a volta, né? Isso aqui vai ser igual a quanto? Aqui, aqui,
x, olha aqui, pronto, bonitinho. Isso aqui vai ser igual a quanto? 2 vezes x, é 2x, aqui vai ficar 2x, aqui vai ficar zero, e finalmente o outro vai ficar quanto? Vai ficar menos 4y. Tudo isso é igual a quanto? É igual a zero. Isso aqui vai ficar menos 8 menos 2x mais 4y igual a zero. Passo para o outro lado, vai ficar menos 2x mais 4y igual a 8 positivo. Explica aqui por menos 1, vai ficar 2x menos 4y igual a menos 8, e divide todo mundo por 2. Vai ficar x menos 2y igual a menos 4. Isso aqui é a reta S. Como eu falei anteriormente, esse ponto P que eles estão nos perguntando aqui é a resolução do sistema de equações dessas duas retas. Como são retas muito simples, eu vou fazer sistema de resolução de equações pelo método direto, tá bom? Vai ficar 2x menos y, eu vou fazer por eliminação, tá? Tá x menos 2y igual a menos 4. Resolvendo isso aqui, eu vou multiplicar aqui em cima por menos 2, tá bom? Vai ficar como? Vai ficar menos 4x menos 2y igual a menos 8. E aqui embaixo não muda nada, claro. Vai ficar x menos 2y igual a menos 4. Observem aqui que, nesse caso, eu estou cancelando essa variável, tá bom? Então, vai ficar como? Pá, corta, corta. Isso aqui vai ser igual a quanto? A menos 3x igual a quanto? Menos 12. Menos com menos mais. X igual a quanto? X igual a 4. Para achar o valor de y, substitui na equação que você achar mais bonitinha. Eu vou escolher essa daqui, tá bom? X menos 2y é igual a menos 4. Aqui vai ficar como? Vai ficar 4 menos 2y igual a menos 4. Menos 2y igual a menos 4, com menos 4 que é menos 8, menos com menos mais. Y igual a quanto? Y igual a 4. Então, quem é esse ponto que a gente está achando, procurando aqui? Ponto P, né? Isso aqui vai dar 4 e 4. Muito fácil, não é verdade? Tire print, faça o cálculo, tenha fé, tá bom? Oi? Está errado essa questão. Uhum. Não, mas é importante. Olha, de verdade, embora seja a aula que eu estou explicando tudinho, o jogo de sinal é muito importante. Todo mundo erra, não é verdade? Olha só isso daqui. Eu multipliquei aqui, eu multipliquei por menos 1 aqui, não foi? Tá vendo? Deixa eu só corrigir esse sistema de equações, tá bom? Sim. E você vai comer comida normal? Quando você mudar para Dom Pedro, aí sim vai ficar com pena. Não, querida, é necessário, tá bom? Já, pessoal, desculpem, tá bom? Apenas corrigindo, tá? Vou corrigir isso no vídeo. Agora sim, vamos lá. Eu multiplico por quanto aqui em cima? Por 2. Eu percebi que deu errado, rapidinho, rapidinho. Percebi que deu errado porque o meu resultado deu 4 e 4. E aqui no meu desenho, claramente não vai dar 4 e 4, tá vendo? É por isso que eu percebi o erro. Então, multiplica aqui, vai ficar quanto? Aqui vai ficar 4x mais 2y igual a 8. Aqui embaixo vai ficar quanto? Vai ficar x menos 2y igual a menos 4. Corta, corta. Isso aqui vai ser igual a quanto? 5x é igual a 4. Olha, eu sabia. X é igual a quanto? 4 sobre 5. Para achar o valor de y, substitui em qualquer
mais uma vez, eu vou substituir aqui. Vai ficar quanto? X menos 2y igual a menos 4. Vai ficar 4 sobre 5 menos 2y igual a quanto a menos 4? Menos 2y igual a quanto? Menos 4 menos 4 sobre 5. Arrumando isso daqui, vai ficar menos 2y é igual. Repete o 5. 5 vezes 4 é 20. E 20 menos 4 é menos 24. Menos com menos é mais. E y dividido por 24, isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar 12 sobre 5. Então, quem é o ponto P, na verdade? O ponto P que nós estamos procurando é o ponto 4 sobre 5 e 12 sobre 5. Pessoal, maravilha, muito bonito, top, demais, na verdade. Tirem print, por favor, muito importante. Sim, senhora. Muito bem, senhora. Vamos lá, continuando aqui. Eu tinha falado para vocês sobre o ângulo de uma reta, né? Durante nossa aula, nós verificávamos isso daqui. Nós tínhamos uma equação da reta, aqui os valores de y, aqui os valores de x, e nós tínhamos uma equação. Essa equação, por exemplo, passava por um ponto P qualquer, um ponto PXY. Esse ângulo aqui, em relação ao eixo x, chama-se coeficiente angular. Quando nós escrevemos uma equação do segundo grau, que é y igual a mx mais n, esse número aqui, esse m, que é o coeficiente de x da equação reduzida, chama-se coeficiente angular. O coeficiente angular, conforme nós já explicamos em nossa videoaula, nada mais é do que a tangente do ângulo que nós estamos trabalhando, tangente de θ. Ah, e daí? E daí que nós podemos calcular esse tangente de θ. O coeficiente angular de m, de uma reta, é o YA menos YB dividido por XA menos XB de uma reta qualquer. É bem direto mesmo. YA menos YB dividido por XA menos XB. Aplicação direta que nós estávamos estudando, aplicação direta que nós estávamos fazendo. Tá ok? Beleza. Então vamos fazer um exercício para tentar relembrar como é que funciona isso daqui. Questão 27. Bem longa, mas bem legal também. Às vezes eu fico preocupado, cara. Sobre a história do pé? Agora tem que apagar isso aqui. Muito bem, o que ele fala aqui nessa questão? Questão 27. Determine atividade em dupla. Determine a equação da reta que satisfaz as seguintes condições. A declividade é 4 e passa pelo ponto A igual a 2 e menos 3. Eu expliquei anteriormente que quando nós temos dois pontos, a equação, você escreve x, y e faz o determinante, segundo aquelas regras que eu ensinei de dois pontos. Mas, quando ele dá o coeficiente angular em um ponto, nós utilizamos essa fórmula aqui, pessoal. Fala, ioiô, michoxô, fala. Ioiô, michoxô. Onde esse m é o coeficiente angular. Coeficiente angular, desculpa ficar repetindo, isso é aula, tá?
Coeficiente angular é a tangente do ângulo. Se ele falar 45, quanto que é o coeficiente angular? É 1. Se ele falar menos 135 graus, menos 1. E assim por diante, entendido? 60 graus, raiz de 3 e assim vai. Em seguida, você vai substituir, senhores, o x0 e o y0, que é o ponto que ele deu. Então, vamos lá. Aqui na letra A declividade é 4, significa que coeficiente angular é igual a 4. E passa pelo ponto 2 e menos 3. Então, vai ficar como? Utilizando a fórmula ioiô, é igual a m xoxô. Substitui y menos y0. Não esqueça que é como se aqui, isso aqui, quando ele dá o ponto, é como se aqui fosse x0. Isso aqui fosse o y0, respectivamente, né? Quem é o y0? Menos 3, menos com menos mais. Coeficiente angular 4, que é igual a x menos 2. Pronto. Agora é só arrumar. Só um detalhe, rapidinho. Deixa eu terminar, por favor. Isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar 4x menos y, 8 menos 3 igual a 0. Isso aqui vai ficar 4x menos y menos 11 igual a 0. Anteriormente, meninos, eu estava escrevendo que y é igual a 2x menos 3, por exemplo. Isso aqui chama-se equação reduzida da reta. É chamada equação reduzida da reta porque a gente coloca o y em evidência. Mas, do jeito que eu escrevi aqui, e eu vou deixar desse jeito, que de propósito mesmo, essa forma 4x menos y menos 11 igual a 0, isso aqui se chama equação geral da reta, tá bom? São as duas nomenclaturas que podem ser pedidas de nós. Já vamos lá. Vamos fazer a letra B, nesse caso aqui. A inclinação é de 45 graus e passa pelo ponto 4 e 1. A inclinação é de 45 graus e passa pelo ponto 4 e 1. Se o ângulo é 45 graus, para escrever a inclinação, perdão, o coeficiente angular, tem que escrever a tangente de 45 graus. Que é quanto? A tangente de 45 graus é a mesma coisa que coeficiente angular, que nesse caso é igual a quanto? 1. E o ponto que ele está pedindo para eu fazer o cálculo é o ponto 4 e 1. Como eu falei anteriormente, quando eu tenho o coeficiente angular e um ponto qualquer, para escrever a equação dessa reta, basta utilizar a fórmula ioiô me xoxô. Então, vai ficar quanto? Y menos y0 é igual a m multiplicado por x menos x0. O que é isso daqui? Aqui é o x0, aqui é o y0. Isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ficar y menos y0, que é igual a quanto? 1. É o coeficiente angular, que é igual a 1, multiplicado por x menos x0, que é 4. Isso aqui vai ficar y menos 1 é igual a x menos 4. Agrupando, vai ficar x menos y menos 4 mais 1 igual a 0. X menos y menos 3 é igual a 0, equação geral da reta. Muito fácil, não é verdade? Beleza. As outras, pessoal, eu vou deixar para vocês fazerem, é bem simples mesmo. Apenas essa daqui que eu queria comentar. 150 graus, rapidinho aqui. Aqui o ângulo é alfa. Aqui a tangente, pessoal, a tangente é positiva no primeiro quadrante e no terceiro quadrante negativa no segundo e no quarto, tá bom? Quando ele fala 150 graus está por aqui. Para descobrir que ângulo é esse, lembra da regra, tá bom? É 180 menos alfa, que é igual a 150, então o ângulo que ele está falando é de 30 graus. A tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Consequentemente, a tangente de 150 graus é igual a quanto? Menos raiz de 3 sobre 3. Está aparecendo aí no nosso vídeo, caso tenha alguma dúvida, a parte básica de trigonometria de ciclo trigonométrico. Dê uma revisada, tá bem? Então, terminamos aqui essa primeira parte. Nós vamos ter que voltar para isso daqui em questões mais complexas, mas não é tão difícil quanto você espera. Treinem todas essas questões. Abraço, deixa eu só parar aqui a gravação.